Paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo, aleluia, 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre homens de guerra, e era aceito aos seus olhos, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Amém. A palavra de Deus está nos dizendo que depois dessas coisas, que coisas? Depois que Davi venceu o gigante, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, ou seja, eles tiveram ali uma amizade, não é? Um respeito, uma amizade. E diz aqui, aleluia, Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse mais para a casa de seu pai. Depois daquela vitória que Davi teve com o gigante, aleluia, é interessante as coisas, né? Depois daquela vitória, ele agora estava apto, segundo os homens, não é, para entrar no exército. Observe que o rei Saul não deixa mais ele voltar para casa, sendo que minutos antes o próprio rei Saul disse, aleluia, a Davi que ele não tinha idade, que ele era muito novo, né? Aqui no versículo 33 diz: porém Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Tá vendo como o homem muda, não é? Muda. Se aquele Davi, se ele não tivesse vencido, eu acredito que ele teria perdido completamente a chance de um dia entrar ali para aquele exército. Mas Deus, aleluia, já havia preparado. Ali ele prova que estava preparado por Deus. Segundo o homem, ele não estava preparado, não tinha idade, não tinha como fazer aquilo ali, mas Deus não vê idade, Deus não vê nada disso, e Deus, aleluia, ali mostra que ele está preparado e que é Deus que quer que ele vá para aquela peleja, não é? Pois ele era muito obediente ao Senhor. Então, a gente vê que a vida, aleluia, de Davi muda através, aleluia, daquele momento, daquela vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que muitas vidas irá mudar depois dessa vitória, depois desta peleja, depois que vier a vitória, a vida, aleluia, de muitos que tá lá embaixo, aleluia, o Senhor erguerá e colocará lá em cima, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que ser obediente ao Senhor. Observe, aleluia, que Deus levou Davi para aquela guerra devido à obediência dele. Não foi de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que Deus vira, aleluia, a nossa vida, como se fosse assim uma roda gigante, ela gira, ora ela tá embaixo, não é? Ora tá em cima. Aleluia. Assim é na vida daqueles que são obedientes, assim como Davi. Davi foi obediente, o pai aleluia, desde o começo, o pai dele, Jessé, né? Ele foi obediente quando ele foi fazer aquele trabalho ali, aleluia, cuidar daquelas ovelhas que ninguém mais cuidava, pois os irmãos dele tinham seus afazeres, já eram maiores de idade, já trabalhava aqui com o Saul, não é? Com o rei Saul. Então ele, aleluia, por ser o mais novo, o pai dele ali deu aquela ocupação a ele, achando que não era nada, aleluia, e coisas que não é nada para o ser humano. Deus diz assim: é aqui que eu vou preparar você, neste lugar aqui onde ninguém está te vendo, só é eu e você. Eu e você.
coisas, lugares em que as pessoas dizem, daí não vai sair nada, daí não vai acontecer nada, daí você não vai passar, a sua vida não passa de um nada, aleluia. Não ouça esses Golias, não ouça essas vozes, nem externas e nem vozes internas, aleluia, porque muitas das vezes o inimigo lança setas malignas, pensamentos do mal para que a gente pense, meu Deus, na minha vida nada está acontecendo, tanto que eu faço, tanto que eu trabalho, tanto que eu projeto isso aqui e não sai do papel, não acontece nada, mas observe que tem um tempo para todas as coisas, aleluia. Houve ali um tempo em que Deus preparou Davi ali naquelas malhadas, houve um tempo em que Davi iria sair dali para ir deixar